Isso mesmo é analítico, é mais conversa, Depende muito mais do profissional com quem você procura do que necessariamente com aquilo que é mais recomendado, né? Existem linhas de compreensão de terapia e existem tratamentos medicamentosos. E existem também tratamentos não medicamentosos, né? Às vezes a pessoa encontra ela mesma uma forma de cuidar daquilo que ela sente. Tratamento, na verdade, é isso, né? É tudo aquilo que a gente faz que visa a gente superar ou se desenvolver com aquela questão que a gente tem. No campo da psiquiatria, no campo das ciências psíquicas, a gente restringe. Então, os tratamentos aqui eles têm esses dois campos maiores: medicamentosos ou psicoterapêuticos, né? Às vezes é necessário combinar os dois, às vezes não é necessário, às vezes uma análise, uma terapia é muito suficiente, às vezes a pessoa não está disposta a fazer isso, ela não está interessada, ela só quer ficar um pouco mais aliviada, então ela vai tomar um remédio. O tratamento depende muito da expectativa da pessoa e daquilo que o profissional oferece, né? Se você viesse me procurar, eu proporia que seria interessante investigar melhor essa fobia, né? Eu proporia uma investigação psicanalítica, porque eu sou psicanalista. Então, eu quando escuto essas questões, eu fico curioso de tentar entender, mas por que isso se montou, mas o que significa, por que a pessoa está dando esses nomes, por que ela está evitando esses Você ajuda a própria pessoa a se achar, né, no pensamento dela, dentro do pensamento dela. Essa é uma dela. grande diferença dos tratamentos, né? As psicoterapias, a psicanálise, sobretudo, e as psicoterapias psicodinâmicas são aquelas que querem dar ferramentas para a pessoa, primeiro, entender o que ela está sentindo, e depois para ela se modificar de uma forma persistente, né? Porque ela é como aprender um idioma, né? Você aprende inglês, tudo bem, você talvez não vai esquecer mais se você praticar. Uma terapia, ela visa esse... E aí que fica complicado a cura, né? Você visa essa transformação. Essa transformação geralmente alivia o sintoma. Geralmente ela ajuda muito, né, no alívio daquele sintoma. Mas não necessariamente ela retira aquele sintoma. Para sempre de você, né? Pode ser uma coisa controlada que com o tempo volta, se você não continuar buscando dentro de você se encontrar, né? Que é o que acontece hoje em dia com essa questão do excesso de medicação. Então, o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas, a sociedade, a gente está pouco curioso, a gente está muito apressado e um tanto quanto superficial. Então, o que as pessoas têm feito? Elas tomam medicação, o remédio alivia todo aquele mal-estar, porque o remédio tem esse poder, e elas deixam de se investigar, né? E aí, então elas vão ficar tomando remédio sempre que elas sintam um mal-estar. Vai retomar sempre, e aí né? vai ficar sempre nessa história e não avança naquilo. Então isso é uma coisa do nosso tempo, né? Que é até uma autocrítica à minha profissão. As pessoas, médicos, às vezes até terapeutas em geral, estão muito apressados, querendo curar muito a pessoa antes de investigar, né? E analisar. A cura, ela vai sendo dada na medida em que você vai investigando. Para você ter uma boa cura, você tem que ter uma boa formulação do problema. Então precisa entender muito bem o que está acontecendo comigo, porque aí a cura vai acontecendo. Hoje a cura está muito apressada. Então vamos eliminar esse sofrimento, que a gente fica curado e não se fala mais disso. Só que aí volta, e aí volta. E a vida como um todo vai se empobrecendo, vai se perdendo. E às vezes isso acontece. A pessoa vai se perdendo no meio dessa tudo. É bom expor o paciente ao medo, assim. Por exemplo, tem aracnofobia. Então as pessoas vêm com aranhas perto de mim. Não necessariamente, né? Essa é uma linha de trabalho, que são as terapias cognitivo-comportamentais, que passam, no momento do tratamento, elas passam por esse estágio de exposição. Isso é uma coisa muito relativa, né? Porque também qual que é o sentido de fazer essa exposição? O que a gente precisa fazer é tentar compreender melhor qual que é a dimensão daquilo dentro da vida da pessoa, né? Será que esse medo de aranha, essa é uma contribuição que a psicanálise trouxe que é interessante. É muito difícil que alguém se prejudique na vida por medo de aranha, vamos supor, né? Quem que convive com aranhas, né? O que a gente vai aprendendo é que essa aranha, esse nome, né, essa experiência, na verdade, tem outros significados, né? Então, mas que o inconsciente, toda essa dinâmica interna que a gente tem e que a gente não tem acesso, ela vai transformando aquele medo de outras coisas, né?
e às vezes vai colocando esse medo, vai dando outros nomes para esse medo. Então, quando você vai conversar com alguém que tem medo de aranha, esses medos muito estranhos, é difícil que o problema seja de fato aquele medo. Aquele medo é o símbolo que ela deu para explicar um pouco o que ela sente. Então, no trabalho de análise, o que você vai fazer? Fazer com que a pessoa consiga perceber o que de fato incomoda, né? Porque não deve ser aranha, né? A aranha não, só se ela trabalhar com cérebro, sei lá. Mas imaginar que alguém se prive por essa condição é até um pouco ingênuo, né? Mas tem gente que acha mesmo que o medo que a questão da pessoa é o medo da aranha. O Freud, quando começou a escutar as pessoas, ele percebeu isso, que às vezes a gente fala, o que a gente fala nem sempre corresponde ao que a gente sente, né? E nesse campo psíquico isso é muito verdadeiro. No campo das fobias, mais verdadeiro ainda. Quando vocês forem assistir o filme, vocês vão perceber isso lá. Mas que sujeito que tem medo de anão, né? O que isso vai... Você vai vendo toda uma história de vida que dá para entender. Isso é uma coisa aí, né? Que tem muito sentido. Mas que nem no caso da aranha, ficar à mostra, se passar pelo paciente, eu concordo que não tem muito sentido, mas que nem no caso do anão, que não sei nem se não chega a ser uma fobia social, porque são poucos anões, né? Mas acaba que você vê um anão na rua, você acaba ficando com medo. O pessoal vai gostar disso. Acaba que você fica com medo, entendeu? De ver um anão. Então, às vezes, não é legal você ter essa parte de exposição com a pessoa para mostrar... Não, depende do que a gente entende. Um tratamento psíquico, ele é mais do que um bem-estar diante de uma situação. Eu começaria pensando assim, bom, mas essa pessoa tem que se expor. Ela quer se expor? Ela precisa se expor? Então, que ela se exponha, né? E aí nós vamos conversar sobre o que é que aquela situação provoca. Isso do meu modo de ver as coisas e da minha linha de trabalho. Tem um tipo de trabalho... Tira o pezão daí, Thiago. Tira o pezão daí, cara. Tem um campo de trabalho onde o tratamento é a exposição. Então, o que acontece? O terapeuta vai com a pessoa andar de elevador para ver o que ela sente naquela experiência. É um jeito de trabalhar, né? Quem trabalha assim imagina que isso traz benefícios. Eu não sei, eu não concordo muito com esse jeito, porque eu acho que é um pouco superficial, assim, né? Porque, bom, então a pessoa vai depender de alguém para ficar ali ao lado. Mas tem uma linha que é da exposição. Até porque o problema, na verdade, não está no elevador, está na cabeça da pessoa, né? Justamente. Você tem que achar o problema na cabeça da pessoa. Um bom tratamento, vamos dizer, um bom tratamento, entre aspas, né? Um tratamento útil é aquele em que a pessoa consegue estar bem independente da situação, que ela consiga entender as coisas de fato, né? Não fique restrita a algumas técnicas que ajudam. Isso faz... A gente sempre vai fazer isso, ter uma certa... Bom, eu vou enfrentar, então eu vou ter uma... Eu vou dar um jeito de cuidar daquilo. Mas se eu entendo o que aquilo me provoca, ou eu elimino esse fator da minha vida, né, e ele não vai mais me complicar, ou eu tento entender para justamente não sentir isso aí. Né? Essa linha da exposição é a linha das terapias comportamentais, né, que passam por isso aí. As outras não vão passar por isso, porque é como um artifício. Né? Não sei se a pessoa vai se expor, então que ela se expõe. Aí a gente conversa para ver o que é que aquilo envolve, o que aquilo remete, qual que é o sentido daquilo. Né? Senão fica um pouco artificial, né? Porque assim, expor para quê? E em situações mais dramáticas, mais intensas, né? Expor uma pessoa que tem, por exemplo, fobia social, expô-la, assim, às vezes é uma complicação. Né? É interessante que a vida vá oferecendo as possibilidades de exposição e você vai se sentindo confiante para aquilo. Claro que numa terapia, se a pessoa está muito retraída, você sugere, fala alguma coisa, bom, talvez precise. Com esse paciente que eu contei, por exemplo, a gente conversou sobre isso. Bom, mas arrisca, né? Experimenta, vê como é. Você gosta de comer fora, gosta de ir no McDonald's. Pensa se não está aqui. Tenta enxergar um pouco melhor o que é isso. Porque se a hora que vem o medo você já sai correndo, nunca vai entender o que é. E foi muito interessante, porque aí ele começou a dar outro sentido para aquilo e ele tem falado, bom, mas que curioso, né? Meu medo está diferente. Né? Eu não estou mais assim tão em pânico. E analisa o medo dele mesmo. Isso, né? analisa, essa é a ideia. Mas eu vou dizer que isso depende do profissional. E eu não acho que existe o melhor ou o pior. Existe aquilo que a gente se adequa. Veio uma outra pessoa, por exemplo,
super interessante.